السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله السلام الذي بنى بيديه دار السلام وجعل مأوى جنة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، louvado seja Allah subhanahu wa ta'ala, que as misericórdias de Allah subhanahu wa ta'ala sejam derramadas ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a melhor criatura, que ele próprio dizia: Ana sayyidu waladu Adam wa la fakhr, rawi Imam Muslim. Eu sou presidente de todas as criaturas humanas, mas não falo isso por orgulho. Al-awwaluna wal-akhiruna, os primeiros e os últimos, o nobre ou o chefe de todos eles é o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E os seus ensinamentos, que é Sunnah, são ensinamentos que serão seguidos até no dia de Qiyamah. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. ما أتاكم الرسول فخذوه. O que o Muhammad vos mandou, assegurem. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. O que ele proibiu, vocês não podem fazer. Afastem-se. E o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, no hadith de Abi Huraira de Bukhari e Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam diz como: ما نهاكم عنه فاجتنبوه وما عمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. حديث صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم dizia: ما أتاكم الرسول أو ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ما نهاكم عنه فاجتنبوه. O que eu vos proibi, devem se afastar. وما أمرتكم به, e aquilo que eu vos mandei, devem se apegar. فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم. Foram destruídos aqueles que vieram antes de vocês por causa de perguntarem muito, fazerem perguntas desnecessárias. Como Allah diz no Corão: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبلكم أم تريدون أن تسألوا رسولكم. Pretendem vocês perguntar ao vosso mensageiro كما سئل موسى, como tinham perguntado Musa من قبلكم, antes de vocês. Musa é um nabi antigo. Alguns até confundem. Pensam que Musa e Daúd, ou Suleimana, mais antigo é Suleimana e Daúd. Não. Musa é um nabi antigo. Allah subhanahu wa ta'ala, para provar isso no Corão, diz: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عصيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. vai até onde Allah diz: وقتل داود جالوت. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل, يعني من بعد موسى, depois de Musa. وقتل داود جالوت. Daúd matou aquele criminoso chamado Jalut. Estamos a falar min ba'd Musa, depois de Musa. Outros confundem, né? Que Shu'aib, referido ali no Corão, Nabiullah Shu'aib,
É aquele quando o Nabi Musa foi na cidade de Madiana, não é? فلما توجه تلقاء مدينة قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون وجد من دونهم مراتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. Não é este Shuaib. Este Shuaib veio antes de Nabiullah Musa, alayhi salatu wassalam. Como Allah fala no Corão, que veio antes de Musa, é um Nabi antigo. Esse Shuaib referido aqui era um santo. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم ظالمون. Preciso perceber o dino, Sharia. Não é falar à toa. Não é falar à toa, explicar. O Islã explica tudo, detalhadamente, escaladamente. Vocês lembram daquela passagem de Amri bin Abbas al-Sulami, como fala Imam Fadilat Sheikh Muhammad bin Sa'd, num livro chamado Tabaqat, é um bom livro, tem 4 volumes. Quando Amri bin Abbas al-Sulami viajou para uma das terras, cruzou com um padre que trabalhava para o rei Kisra lá. Ele perguntou: vocês muçulmanos, por que quando rezam levantam as mãos e colocam a mão no peito? Amr ibn Abbas as-Sulami, o Sahaba, Sahabi Jalil, não é? Havia muitos Sahabas, né? Ele disse: já viste pessoas que estão no oceano, num barco, o barco está a andar, depois o barco quebra-se, parte-se. Qual é a tendência das pessoas? É de levantar as mãos para pedir proteção a Allah, ou pedir ajuda. Talvez o navegador possa lhes ajudar. Então, Amr ibn Abbas al-Sulami diz: Nahnu fi bahrin khataya. Nós também estamos no oceano de pecado. Estamos a pedir proteção, estamos a pedir ajuda a Allah subhanahu wa ta'ala. O Islã explica tudo detalhadamente. Ibn Mas'ud dizia: mesmo vermos um pássaro a voar com uma asa, nós conseguiríamos explicar. Vocês lembram aquela passagem? Arraftu sharri, laysa bi sharri. Saber o mal não é praticar o mal. Saber o mal não é praticar o mal. Arraftu sharri, laysa bi sharri. Saber o mal não é conhecer o mal, não é praticar o mal. Portanto, é tão imperativo perceber que o din aprende-se. O din estuda-se. Este din, se não se estudasse, não chegaria até hoje em dia. Este din, se não se estudasse, não chegaria até hoje em dia. Esse Corão al-Karim que a gente lê, as pessoas estudaram, escreveram aquilo ali. Quem é ele? Muawiyah bin Abi Sufyan, Sa'id bin Tabit, Ubay bin Ka'b, Umar ibn Khattab. Esses é que escreveram o Corão, não é? Ali bin Abi Talib, são os escribas e vários outros. Abdullah ibn Qais, muito conhecido por Abu Musa al-Ash'ari, não é? Eles escreveram aquele Corão que nós estamos a ver hoje. E esse Corão deve-se aprender, deve-se ler, deve-se perceber, deve-se estudar. E quando você é juhalá, não estuda. Por isso que Imam al-Bukhari, rahmahullah ta'ala, rahmatu wasa', ele dizia no seu capítulo: Al-ilmu qabla al-qawl wal-amal. Conhecimento em primeiro lugar antes de fazer e praticar. Al-qawl, al-ilmu qabla al-qawl. O conhecimento em primeiro lugar antes de falar, wal-amal, e praticar. Antes de você praticar, porque tem que saber. Mesmo quando você diz La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, você tem que perceber o ma'ana, o significado. Por isso que Allah diz: fa'alamu andahu la ilaha illallah. Você tem que saber, quando diz o la ilaha illallah, o que significa o la ilaha illallah. Porque o que é la ilaha illallah, a primeira parte fala do quê? Tawhid. E vocês sabem que o Tawhid divide-se em 3 maneiras: Tawhid uluhiyya, Tawhid rububiyya e Tawhid asma wa sifat.
E se você cair num dos degraus do Tawhid, aí você já cometeu shirk com Billahi Azza wa Jalla. Porque você pode, para ser muwahid, adorar o único Allah subhanahu wa ta'ala, não é tarefa fácil. Abu Musa al-Ash'ari Abdullah ibn Qais uma vez perguntou ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, hadith rawahu al-Bukhari Muslim, ma as'adu an-nasu bi shafa'ati yawm al-qiyamah, quem terá o privilégio de ser intercedido contigo, ó profeta de Allah, no dia de Qiyamah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi, aquele que dizer la ilaha illallah com sinceridade no fundo do seu coração. Aquele que dizer la ilaha illallah com sinceridade no fundo do seu coração. Não é de qualquer maneira dizer que Nabi vai interceder a favor de ti. Não. Você tem que ser muwahid, tem que ser ahlu tawhid. Agora, você é muçulmano, mas quando tua filha está doente, vai procurar ta'wizi, chama o shehe e escreve ali ra, lamo, jimo, então vai dar o seu filho colocado no pescoço para proteção. E você sabe que Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse, man allaka tamimatan faqad ashraka, quem cometeu ou usar um iriz ou colocar um cinto, uma coisa de proteção, usando como proteção, faqad ashraka, ou anta kafarta billah, você já desmentiu a quê? Allah subhanahu wa ta'ala. Ir consultar adivinhos, você tem que saber que você está fazendo shirk billah. Você é mushriki, aí está fazendo shirk uluhiyya. Você está a não colocar Allah na exclusividade do senhorio, ou na exclusividade de merecedor de adoração. Você não está a dar os direitos reais a Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso que Allah diz, وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ. Eles não valorizaram Allah o seu verdadeiro valor. Que é esse? Os mushrikinas. والعرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماء مطويات بيمينه فسبحانه وتعالى أما يشركون. وما قدر الله حق قدره. Eles não valorizaram Allah o seu verdadeiro valor. والعرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماء مطويات بيمينه فسبحانه وتعالى أما يشركون. Glorificado seja Allah, o qual vocês associam parceiros. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. O termo subhana é uma maneira de negação. Allah está a negar tudo que lhe é atribuído. Você há de ver. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. Eles dizem que Allah tem consigo um filho. Subhanahu. Glorificado seja. Allah está a negar tudo. Sabbaha yusabbih subhana. Hoje quando alguém está a nadar, o árabe diz que yasbih fil ma'. Ele está a nadar na água. Então, sabbaha yusabbihu tasbihan, o tasbih é o masdar, é o centro. Sabbaha yusabbihu. Então, o tasbih, quando diz subhanahu, glorificado seja, significa Allah está a negar que não há possibilidade de Allah ter um filho. وَقَالَ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. Subhanahu. Allah subhanahu wa ta'ala nunca tem um filho e nunca vai ter. Aquilo que vocês estão lhe acusar não é. Ele é limpo. Não é? Portanto, o shirk billah, a idolatria, tudo isso, temos que perceber que leva a pessoa para o Jahannam. E você não vai sair mais. Aquele que rouba, que faz zina, que faz outro, quando entrar no Jahannam, um dia de sair. De Mashiatillah. Mas quando você for mushrico, nunca mais vai sair do inferno. Khalidina fiha abadan. Lá você vai viver para sempre, perpetuamente. Meus irmãos, esse dino sofreu-se muito para chegar até hoje. Não foi fácil para se transmitir esse dino até hoje nós chegarmos aqui. E os sahabas ajudaram-se entre eles. Uma vez o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam foi na mesquita na hora de Salat al-Fajr. Disse, quem dentre vós deu de comer um pobre? Qala Abu Bakr ana. Abu Bakr disse, sou eu.
Nabi Salama disse: quem dentre vós ajudou ou pegou um janaza? Disse: eu, quando vinha na hora de Fajr, vi pessoas que iam enterrar e deram um pouco acompanhamento. Nabi Salama perguntou: quem dentre vocês rezou na companhia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Cala Abu Bakr Ana. E outros estavam ali. Falou em várias coisas. E Nabi Salama disse: Majtama'atun bimri'in illa dakhala al-jannah. Não se juntam essas qualidades para um homem, a não ser que este homem vai no Jannah. Eles tinham aquela habilidade de se ajudar entre eles, amor entre eles, mahabba entre eles, não é? Tinham aquela reciprocidade. Vejam quando Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdurrahman ibn Auf, não é? Quando os sahabas abraçaram o Islã, aqueles sahabas de Medina, eles diziam: olha, meu irmão, eu tenho 2, 3 mulheres, venha lá na minha casa, você há de ver. Quem dentre elas você gostar, eu vou dar talaque para você casar. Não disse para você deixarem vossas mulheres, né? Mas era uma maneira de demonstrar o amor que os sahabas tinham com os sahabas de Meca, os imigrantes. Até Allah subhanahu wa ta'ala dizer no Corão: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Meus irmãos, aprendam o Corão, aprendam o tarjuma, a interpretação do Corão, para vocês saberem o qual é bom, perceber e entender o Corão. للفقراء المهاجرين, dentre os pobres, os imigrantes. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم, aqueles que foram expulsos das vossas terras natais. الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم, foram arrancados de seus bens e migraram para Medina. Com qual objetivo? يبتغون فضلا من الله ورضوانا, a procurar a misericórdia de Allah e a sua felicidade. وينصرون الله ورسوله, ajudar o dino de Allah e o seu mensageiro. أولئك هم الصادقون, esses são os verados e verdadeiros. والذين تبوأوا الدار والإيمان, e aqueles primeiro herdaram aquela cidade. دار الإيمان, دار الإيمان é a cidade de Yathrib, Medina. والذين تبوأوا الدار من قبلهم يحبون من هاجر إليهم, eles tinham amor para aqueles que migraram para ir ter com eles. يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. O amor, o mahabba que os sahabas tinham entre eles. Quando os homens de Meca e Medina, Nabi Salama distribuiu homem de Meca e homem de Medina. Então Ali ibn Abi Talib veio tarde. Então Nabi foi queixar perante o Nabi. Disse: a Rasulullah, já se dividiu um homem de Meca e de Medina, são irmãos, e eu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: Anta akhi, Anta Ali, akhi fi dunya wal akhirah. Você é Ali, você é meu irmão aqui no dunya e assim como no akhirah. Nabi Salama dizia: Bekulli nabiyyun rafiq. Todo Nabi tinha o seu puto, ou tinha pessoa muito aproximada a ele. Wa rafiqun fil Jannah Uthman. E meu próximo no Jannah será Uthman ibn Affan. Amor que os sahabas tinham entre eles. Vejam, esse sahaba chamado Sa'ad ibn Mu'az era um sahaba diplomático de Medina. Quando morreu o Nabi sallallahu alaihi wasallam, no meio dos sahabas, disse: hoje aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido da vez anterior. O que aconteceu? Ihtassa arsh ar-Rahmanu, tremeu o trono de Allah subhanahu wa ta'ala. Eu até fiquei espantado quando estava a estudar o Majmu' al-Fatawa. Estremeceu como? Mas fui perceber a explicação do Sheikh al-Islam bin Taymiyyah. Diz: Ihtassa arsh ar-Rahmanu
بموت سعد بن معاذ tremeu o trono de Allah por causa de felicidade de receber a alma de Sa'ad bin Mu'az. Sahabas que demonstraram ao mundo. Unzur haulai rijal. Vejam os homens. Vejam entre eles. Agora, nós hoje em dia, qual é a nossa interpretação? Não há amor entre nós. Não há. Não há amor entre nós. Não há, desapareceu. Nessa mesquita existem muitos comerciantes. Eu sei disso. E depois quando eu ir não digam que o fulano é que disse e tal. Eu conheço a maioria. Alguns até já foram meus amigos, em Pebal, etc. Conheço. Mas o que é que vocês estão a fazer, meus irmãos, para Allah subhanahu wa ta'ala no dia de Qiyamah? O que é que vocês fazem? Um Sahaba perguntou ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Foi quem? Zubair bin Awwam. Disse, Ya Rasulallah, ó profeta de Allah, como é que Allah vai nos perguntar no dia de Qiyamah? Quando Allah diz, ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Qual é esse ni'ma que Allah vai nos perguntar? Se nós só temos tâmara e água. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse, mesmo essas tâmaras e água, Allah vai vos perguntar no dia de Qiyamah sobre tâmara e água. Se Allah vai perguntar sobre tâmara e água, e aquele que vende peixe, que tem 50, 100 quilos de peixe a vender, não acha que Allah vai lhe perguntar sobre os quilos de peixe? Vai lhe perguntar. E como é que você vai escapar? Quando Allah te perguntar, Ibn Adam, ó filho do Adão, Aina Maluk, onde está a sua riqueza? Alladhi qaddamta al-yawma fakrika. Aquela que você adiantou para o dia da sua pobreza. Dia da pobreza é dia de Qiyamah. Está onde aquela riqueza? Aina quwwatuka, onde está a tua força? Alladhi qaddamta al-yawma du'afatika. Aquela que você apareceu para o dia da sua fraqueza. Nós somos fortes. O que é que nós estamos a fazer para ajudar o dino de Allah, ajudar o Islã? E quando é isso, ficamos a murmurar quando vamos, o Sheikh não vinha para falar aqui. Quando fecharmos os olhos, veremos quem é verdadeiro amigo. Se é aquele que só aplaudia, oh boss, como é boss? Para você lhe dar 2 quilos de peixe ou 5 quilos de lula. Ou é aquele que dizia, meu irmão, Allah vai te questionar sobre o seu ni'ma. O que é que Allah diz no Corão? وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. وَمِمَّا, escutem, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, aquele que nós lhe demos, não é tua riqueza, meu irmão. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, aquele que nós lhe demos, o risco, demos o risco, يُنْفِقُونَ, ele gasta. فَعَطُوهُ من بال الله. Dê a riqueza de Allah, não é tua, bro. Havia ricos na altura do Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakr Siddiq, Umar ibn Khattab, Abdurrahman ibn Auf. Esses eram ricos. Doaram riqueza que eles tinham pela causa de Allah. Wallahi la'azimu, o sadaqa nunca empobrece alguém. É um desafio. O sadaqa nunca empobrece alguém, mas o juro empobrece. Yamhaqullahu riba, que Allah acaba com o juro, wa yurbi sadaqat, e Allah aumenta o sadaqa. E nós, qual é o nosso papel? Eu às vezes fico triste quando ouço os irmãos que tanto querem ouvir o din a se preocuparem, Sheikh, nós não temos dinheiro para vir aí fazermos programa, não tenho dinheiro, não temos dinheiro para ajudar-te em sua vinda a Cuba. Eu fico preocupado. O que é que os irmãos que têm o pouco estão a fazer?
Wallahi, o que vocês têm, meus irmãos, não é vosso. E não é vosso esforço. Não é vossa inteligência. Um poeta árabe dizia: La tajida idha asarta yawma. Não fica desesperado só porque um dia as coisas não correram bem. Laqad aisarta fi zamanin tawil. Allah te deu longevidade por muito tempo. E continua a dizer: وَلَا تَظْمُ بِرَبِّكَ ظَنَّ سُوءٍ. E não pense mal do seu Allah. فَإِنَّ رَبَّكَ أَوْلَى بِالْجَمِيلِ. Cria hábito de pensar sempre bem Allah. E diz uma coisa muito interessante: وَأَنَّ الْعُقُولُ تَسُوقُ رِزْقًا. Se a inteligência trouxesse a riqueza, لَكَانَ الْمَالُ عِنْدَ ذَوِي الْعُقُولِ. Então os inteligentes que seriam ricos? Mas wallahi, as pessoas que nem assinar sabem são donos de império. Por isso que vem de Allah subhanahu. Os maiores patrões desse país são analfabetos, meu irmão. Os catedráticos doutores a trabalharem para um burro para demonstrar lá nas alucarisca. Eu não vou pedir assim sustento, Muhammad. Nós vamos te sustentar. Inna Allah huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin. Allah é quem sustenta as suas criaturas. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Não há nenhuma criatura que está na superfície terrestre a não ser a responsabilidade de Allah de sustentar aquela criatura. Não há. E quando uma pessoa que vende 100 kg de peixe, 200 kg de peixe, meu irmão, divide lá com Allah. Divide lá com Allah. Há um hadith Qudsi que Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam diz que no dia de Qiyama Allah subhanahu wa ta'ala irá perguntar a um servo: olha, como é que você não foi me visitar no dia que eu estava doente? É espantoso. O servo dirá: como é que Allah adoece? Mas quer dizer o quê? Quando você ir visitar um doente, você está a visitar o servo de quê? Allah subhanahu wa ta'ala. Automaticamente está a visitar Allah subhanahu wa ta'ala. Meus irmãos, o sadaqa é uma peça fundamental. E o sadaqa é que elimina as doenças. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala disse: Ya ayyuha alladhina amanu أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع ولا خلة ولا شفاعة. Gastem pela causa de Allah. Antes de chegar aquele dia, يوم لا بيع, no dia em que não haverá negócio, ولا خلة, nem irmandade, ولا شفاعة, também nem intercessão. A única intercessão naquele dia será de quê? Do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Como Sahih Muslim vê, quando o sol baixar muito, como dizia um grande alim chamado Mujahid, ou dizia Sa'id ibn Jubair: الناس في الشمس ولأعمالهم تظل. As pessoas estarão no sol e as ações servirão de sombra. As pessoas vão ter com Adam, alayhi salatu wassalam. E Adam, você é o pai da humanidade, não é? Allah subhanahu wa ta'ala te criou com a sua própria mão. Ishfa'lana ila Rabbi. Interceda-nos a favor do Senhor. Adam alayhi salatu wassalam vai dizer: idhabu ila ghairi. Vão ter com outro, eu não. Idhabu ila Nuh. Vão lá ter com Nuh alayhi salatu wassalam. Awwal ar-rusul. O primeiro Rasul. Primeiro Nabi é Adam. Mas o primeiro Rasul é Nuh alayhi salatu wassalam. Há diferença entre Nabi e Rasul. Awwal ar-rusul. O primeiro Rasul. Nuh vai dizer: olha, Allah deu cada profeta doar. E eu já fiz meu doar para Allah destruir o meu povo. Portanto, hoje não posso fazer nada. Idhab ila ghairi. Vão lá ter com outro. Idhab ila Ibrahim alayhi salatu wassalam. Vão ter com Ibrahim. Ibrahim vai dizer: olha, eu menti. Salafa kadhibat. Menti 3 vezes. Aliás, que era mentir para salvar, não é?
Mas então, idhab ila ghairi. Vão lá ter com o outro. Idhab ila Isa, alayhi salatu wassalam. Ou idhab ila Musa. Né? Antes disso, vão lá ter com Musa. Musa vai dizer, eu matei. Inni qataltu nafsa, eu matei uma alma. Lama amar bi qatliha, que não foi ordenado para matar. Idhab ila ghairi, vão lá ter com o outro. Vão lá ter com Isa, Musa, alayhi salatu wassalam. Aí vocês vão ter com Isa. Anta Ruhullah, você Allah criou-te, através de Jibril soprou a sua mãe e você existiu. Isa alayhi salatu wassalam dirá: idhab ila ghairi, idhab ila Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abdan ghafarahum Allah ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Servo que Allah perdoou os pecados dele de frente e de trás. Vão ter com ele. Vocês vão ter com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E a bandeira naquele dia estará com o profeta sallallahu. E Nabi sallallahu dirá: Ana laha, sim, quem vai falar com Allah sou eu. Ana laha, quem tem capacidade de falar com Allah sou eu. E Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: Qala, fa adhhab tahta arsh Allah. Eu irei até por baixo do trono de Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idha ra'aytu rabbi khirartu sajida. Quando eu olhar Allah subhanahu wa ta'ala, eu de cair no sajidá. Hei de elogiar Allah que de maneiras que eu não sei como elogiarei e de maneiras que eu nunca elogiei. E aí, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dirá: quando eu ressuscitar, vou encontrar Musa alayhi salatu wassalam, quando apegou-se com um dos pilares do trono de Allah. E Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: La adri, eu não sei se ele foi o primeiro a ser ressuscitado depois de desmaiar, ou o Musa não desmaiou porque desmaiou naquele dia que ele pediu ver Allah subhanahu wa ta'ala. Vocês sabem da história de Musa? Você há pessoas hoje que dizem: não, eu quero ver Deus. Meu irmão, você tem capacidade de ver Deus? Nabi Musa tinha essa curiosidade. Arini andur ilayk, eu quero te ver Allah. Allah disse: lan tarani, você não vai conseguir me ver. Insistiu. Allah disse: olha para aquela montanha. Se aquela montanha estiver firme, então você tem capacidade de me ver. Nabi Musa alayhi salatu wassalam olhou, Allah apresentou-se naquela montanha. Subhanallah. A montanha estragou-se, destruiu-se. Faharra Musa sa'iqa. Musa caiu, desmaiou. E quando ressuscitou, ele disse: sou o primeiro a me arrepender perante a ti. E sou o primeiro muçulmano. Irei te ver nesse dia em que todos irão se ver. Por isso, no dia de Qiyamah também, quando os muçulmanos verem Allah subhanahu wa ta'ala, vão fazer o quê? Vão desmaiar. E o primeiro a ser ressuscitado será quê? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E ele vai dizer, Allah dirá para ele, Nabi sallallahu diz, Allah dirá para mim, fayaqulu jalla jalaluhu, ya Muhammad, oh Muhammad, irfa rasak, levanta a sua cabeça, qul yusma, fala, eu vou ouvir, sal tu'ta, peça, eu vou dar, washfa'tu shafa, defenda os muçulmanos e eu vou atender a sua intercessão. Faça o shafa'a. E Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dirá, Ya Rabbi ummati, Ya Rabbi ummati, oh Allah o meu povo, oh Allah o meu povo. E esse povo referido aqui é todo aquele muçulmano que morreu sem praticar o shirkum billahi azza wa jalla, terá o acesso de ter sido intercedido pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mesmo lá no Jannah, como Allah diz no Coran, وَسِيكَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا فَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. O álimo foi lhe perguntado por que Allah falou assim. وَسِيكَ الَّذِينَ اتَّقَوْا, serão conduzidos em grupos os tementes إلى الجنة زمرا, para o paraíso em grupo, حتى إذا جاءوها, até quando eles chegarem lá, وفتحت أبوابها, serem abertas as portas do ou da, فقال لهم خزنتها, dizerem os guardas do ou da, سلام عليكم. Eu quando cruzo com o irmão muçulmano, coloco ali fulano, digo assalamu alaikum,
ou assalamu alaikum. Mas aqui diz salamu alaikum. Então o alim foi perguntar por que Allah dizia hatta idha ja'uha, até quando chegar a wa futhat abwabuha, ser abertas as portas do Ouda, faqala lahum khazanatuha, dizer aos guardas do Ouda. Vamos explicar um dia. O que esse alim respondeu? Como vocês gozaram fadkhulu khalidin, entrem perpetuamente. Portanto, para entrar no Jannah vai ser preciso o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala fa'aftah, ou ele pedir permissão, فيقول خازنه, então o guarda do Jannah vai dizer man, quem está aí? فيقول محمد صلى الله عليه وسلم, aqui é o Muhammad, e ele vai dizer foi permitido, não foi autorizado que abrisse essa porta antes de abrir primeiro para ti o Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O Nabi sallallahu dizia, todo muçulmano que entrar no Jannah reconhecerá a sua casa assim como você, mais que do jeito que você reconhece a sua casa daqui do dunya. Então, nesse dia, meus irmãos, a intercessão vai ser para aquele que sacrificou aqui no mundo. Aquele que sacrificou aqui no mundo, que fez a ibada, que deixou tudo que ele tinha. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, proibiu o seu instinto de cometer maldade. Aprender. Hoje em dia, aqui nesta mesquita, as pessoas, se estivessem com vontade, quem disse que quando a pessoa é adulta não pode aprender madraça? Vocês são os pioneiros do Sunnah aqui no Mucuba. O vosso andar, o vosso comer, o vosso falar, o vosso ser deve ser do Sunnah. E o Sunnah aprende-se. O Sunnah aprende-se. Não é o Sunnah wal Jama'ah pensando que é um partido político. Não. O Sunnah aprende-se. Não é um núcleo. Não é um movimento. É um manhaj. É uma etiqueta, é uma norma. São princípios. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dizia manhaj ahli sunnah wal Jama'ah, madhhab ahli sunnah wal Jama'ah, madhhab qadim ma'ruf يخلق الله قبل أن يخلق أبا حنيفة وشافعي ومالك وأحمد بن حنبل فهو مذهب الصحابة، ومن خالف ذلك كان مبتدع عند أهل السنة والجماعة. مذهب أهل السنة والجماعة، ومذهب أهل السنة والجماعة مذهب قديم أو مذهب أنتيجو معروف reconhecido. يخلق الله que Allah criou قبل أن يخلق أبا حنيفة، antes de Allah criar Abu Hanifa, وشافعي nem Shafi, ومالك nem Malik, وأحمد بن حنبل nem Ahmad bin Hanbal. فهو مذهب porque é etiqueta dos Sahabas. ومن خالف ذلك, quem contradizer isso, كان مبتدع, ele é inovador da religião. Agora, aqueles que dizem que eu sou pai do Sunnah, quem é? Tira os outros do Sunnah, do Islã. إخراج الرجل من السنة شديد. قال الإمام أحمد, tirar alguém do Sunnah é algo terrível. Mas você vê hoje, fulano é pai do coisa, do Salafia. Como é pai? Ele é pai. Casamos com quem para nascer Salafia? Cada dia refutação para o outro. Há muitos bidatis aí, por que não refutam esses bidatis? Mas discutimos entre nós. Quem é Ahl Sunnah? Ahl Sunnah, o Sheikh Albani explicou. As-Salaf hum os-Sahaba. Os Salaf são os Sahaba. Hum ashab al-Qurun as-Salafa. Aqueles que viveram naqueles 3 séculos valiosos. Aquele século denominado Al-Qurun al-Mufaddala. Esses são os Salaf. Aqueles que seguiram a eles são os Salafiyos, independentemente de onde fica. Mas se ele segue o Sahaba e os seus companheiros, ou o profeta e os seus companheiros, esse é Salafio. Esse é Ahl Sunnah wal Jama'ah.
essa é Firqatul Najia, essa é Taifatul Mansura, essa é Ansar e Sunna. É isso. Essas coisas de dizer fulano é que é melhor e não sei o que, lá, olha que saco, não pode se intitular. Neste momento da bid'a, em que o bid'a está aberto, não é? Até na nossa própria mesquita que nós estamos a seguir o Sunna, tem bid'a. Fizemos mimbar de prédio. Os meus irmãos não gostam, mas é isso, temos que remover. Os sahabas, quando sabiam uma coisa, deixavam, tiravam aquilo. Não é? Tiravam aquilo. Agora, outros até saem de uma mesquita daqui para ir rezar no Angulameno, porque lá é onde se faz Sunna. Olha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam diz, hadith de Bukhari, hadith de Umar bin Khattab radiyallahu anhu. O que é que Nabi diz? La tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid. Não se faz uma viagem longa com a intenção de ir adorar Allah, senão para 3 mesquitas. Masjid al-Haram, ir para Makkah, o Masjid al-Aqsa, e ir para Jerusalém, o Masjid Hada, e essa minha mesquita de Medina Munawwara. Só isso. Agora não sei qual é o teu hadith que diz que tem que deixar a mesquita para ir rezar a outro sítio. Ahabbu al-bilad ila Allah masajiduha. Os lugares mais amados por Allah são as mesquitas. Al-masajidu lillah. As mesquitas são para Allah. Agora, ilmo, meus irmãos, temos que aprender. Temos que aprender. O Din. Porque se não aprendermos o Din, vamos ser enganados. É aquilo que o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam vai queixar no dia de Qiyamah. Ya Rabbi, inna qawmi ittakhidhu hadha al-Qur'ana mahjura. Wallah, este povo, eles trouxeram o Din, o Qur'an, mas eles desprezaram, mahjura, desleixaram-se. Dizia um alim chamado bil Qawm al-Jawziyya, hajaru tilawata. Desprezaram recitar o Qur'an, wa hajaru tafsirahu. Desprezaram perceber o Qur'an, wa hajaru tatabbura. E desprezaram meditar as palavras com o Qur'an. Desprezaram. Então, você como reza sem saber nada? Já ficou acima de 10 anos no Islã. Shurutul Islam, Shurutul Salat, Shurutul La ilaha illallah. Não sabe. O Shurutul Salafa, pelo menos, não sabe. Nawaqid do Islã, que é o fundamental de qualquer muçulmano, não sabe. Então, é muçulmano como? Como é que é muçulmano? Meus irmãos, refletirmos a nossa situação. Refletirmos a nossa situação. Precisamos aprender o Din. Ninguém foi proibido. Ou não há dizer é tarde. Mas também nós ânimos temos que facilitar as coisas. O ânimo não pode ter tacado por orgulho. Para ensinar para ser babado, não sei o quê. Não, mas tem que facilitar as coisas. Não é? Porque há ânimos que têm hábito e costume. É para eu sou chefe, também tem que ser respeitado como presidente. Não, isso é Din. Ser presidente é outro cargo político. Não pode pensar que quando você vem ali, você vai levantar para te receber, não. O ânimo tem que facilitar, tem que ter a exclusividade, seja como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Como é que ele ensinava as pessoas? Ele facilitava. Ele facilitava. Lembra daquela passagem que apareceu aquele beduíno? Quando o Nabi Salama estava sentado no masjid, ele chega, começou a mijar ali onde faz sagda. Umar queria bater.
Nabi disse, não, ya Omar, deixa primeiro. Deixa terminar. Diplomacia. Terminando já, depois Nabi chamou a ele. Ouçam como é que Nabi chamou. Ya Akhil Arabi, o meu irmão árabe. Depois de ligar na mesquita, o alim de hoje o que é que faz? Subhanallah. Pega ele, pá. Epa, cacre, subhanallah. Vamos bater. Nabi não disse isso. Disse, deixa-me terminar de mijar. Deixa. Disse, Ya Akhil Arabi, o meu irmão árabe. Não é onde se mija, aí faz salat. Tens que mijar ali fora. Aqui não se mija. Wallahi, naquele momento ele disse, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka Muhammad Rasulullah. Por causa do caráter do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. É assim como devemos ensinar as pessoas. É assim. Vejam o que Nabi ganhou. Primeiro, ele abraçou o Islã. Segundo, aquele homem, se ele começasse a perseguir, estaria a correr na mesquita com o xixi dele. Pegar o xixi dele e começar a correr. Ele perseguiu para mijar, para vir a correr, a mijar. Teria colocado leis todo o local. Mas Nabi disse, deixem. Depois mandou colocar água naquele sítio. Agora, o ânimo de hoje não. Quer tudo de luxo. Meu irmão, enquanto você ensinar o dino, não pode esperar luxo. Se quer ensinar o haq, não espere luxo. Porque mesmo aquele que propagou o dino, que é o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, não viveu de luxo. Há jovens também que têm vontade do dino. Mas agora, as madraças estão aonde? Também. Há muita gente que tem dinheiro aqui. Patrocina essa madraça. E nós temos um hábito também. Tribalismo no Islã. Somos tribalistas. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão: La yaskharu qawmun min qawm. Nenhum povo pode se achar superior a outro povo. Asa an yakunu khayran minhum. É provável que aquele povo seja melhor que você. Ou aquela tribo seja melhor que a tua. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. Quando a pessoa é de Pebani, é um álimo, vem aqui, ou vai em qualquer sítio, é recebido só com álimos, ou é recebido com aquelas pessoas de Pebani. Aqueles de Nampula não, porque esse não é nosso chefe. Essa pessoa está falando dino ou não? Quando vem de Nampula, os nossos irmãos Makua de Marhaban, o nosso chefe Makua veio. Não é assim. O chefe é chefe. Desde que fala o Haqi, tem que ser nosso chefe. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinha muitos sahabas. E cada um vinha do seu lugar. Esses sahabas que vocês estão a ouvir, nem todos eram sahabas de Medina ou de Meca, não. Outros eram de outros, Bilal ibn Rabah. Não era de Medina nem de Meca, não era árabe, não. Era etíope. Antiga Abissínia, né? Atualmente Etiópia. Não sei lá. Mas Nabi usava todos por igualdade. Porque o Islã não segue etnia, nem raça, nem o que. Segue o dini, o iman. Allah disse, ayyuhan nasu, ou vocês pessoas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Nós vos criamos de uma mulher e de um homem. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا. E dentre eles vos fizemos em raça, em tribos. Qual é o objetivo? لِتَعَارَفُوا, para que se reconheçam. Mas inna akramakum indallahi atqakum. Mas o melhor dentre vós é aquele que tem taqwa. Esse aqui é melhor. Agora não há de dizer que não pode dar o iman. Maputo é dar o iman. Pebane é dar o iman. Não. Dar o iman era Madinatul Munawwara e Meccatul Mukarrama. Onde os sahabas ficaram lá, viveram, fizeram sua vida lá. Nampula, Climane, Maputo, nunca foi dar o iman. Agora, a discriminação tem que acabar.
o tribalismo no Islã. Não pode acontecer isso. Por isso que eu, quando falo bayan, não gosto de falar a minha língua. Porque há pessoas que não percebem. Não, tem que falar. Não. Há pessoas que não percebem essa língua. Se me perguntar qual língua que eu sei da minha terra, pode responder. Mas tem que falar português para outros que não percebem. Eu escutei um bayan aí. Aliás, um comentário de um shehe a condenar o khutbah em língua local. Eu fiquei preocupado, mas os machês, como? Khutbah em árabe vem de um verbo chamado khataba, diálogo. Eu falar, você ouvir. E como é que eu estaria a dialogar com alguém que não ouve o que eu estou a falar? Não deixa de ser diálogo. Nabi fez khutbah em português? Não fez em português porque ele era árabe. Então vai me dizer que Musa também falava ao povo dele em árabe. Isa também falava ao povo dele em árabe. É isso. Salat não rezamos em árabe porque o próprio profeta obrigou. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Rezais como viram eu a rezar. E ele rezou em árabe. Nós vamos rezar em árabe. Agora o khutbah não. Allah disse no Corão, no Surat Ibrahim, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ. Nós nunca enviamos um mensageiro إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ, a não ser com a língua daquele povo. لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Para fazer o quê? Explicar às pessoas. Fazer bayan para as pessoas. Explicar e fazer o quê? Bayan para as pessoas. Esse aqui era o papel deles. Agora, então se al-ulama warathatul anbiya, os alimos são herdeiros dos profetas, e eles é alim, está a fazer khutbah, não pode falar em português para explicar as pessoas, é árabe. Dúvida? Quem tem dúvida, vamos colocar. É assim. Primeiro, eu não comentei o hadith. O hadith é um hadith que alguns alimos entraram em desavença. Alguns consideraram um hadith da'if por causa do isnad do mesmo hadith. Mas alguns levam o matni, o contexto. Mas eu sempre digo uma coisa. Quando você diz que céu está lá em cima e terra está aqui no chão, falou a verdade. Mas se não saiu na boca do Nabi, deixa de ser hadith. Mesmo que seja verdade. Mas se há contexto em que os alimos chegaram e não desenvolveram, ou consideraram da'if ou batil, deixa de ser hadith. Mas comentando a sua situação, nós sabemos qual é a hora proibida de enterrar, não é? De acordo com o que nós sabemos. Mas atenção, é preciso perceber que há momentos em que é permitido, por causa do tipo do mayit, ou por causa da maneira em que o corpo se encontra. Vamos supor, o corpo está numa situação extremamente deplorada. Ou vou dar um exemplo muito prático. Alguém desapareceu no oceano, não é? E começou a ser procurado. Só foram encontrar às 3 da manhã lá. Qual deve ser o procedimento? Deve ser enterrado. Então, há situações em que é permitido enterrar naquele momento, porque não há condições. Estamos a perceber? Agora, quanto ao hadith, é um debate. Os alimos debateram e tiraram isso, porque até o que os ulamás entram no assunto não é por causa da madrugada do funeral, não. Será que é possível o Abu Bakr numa só manhã fazer esse todos os ibadas?
sair de casa, dar alimentação ao pobre, passar visitar o doente, tudo isso. Então alguns ulamai disseram: هذا حديث ضعيف. Esse hadith é fraco. Por quê? O isnad não está completo. Existem homens que foram denominados kadhab, mentirosos. Já se fez entender? Outra pergunta. Sim, eu tenho uma questão. Eu já ouvi dizer que quando uma criança nasce, antes de 2 dias ou uma semana, tem que se fazer azan e cama. Então, queria saber se isso é certo. Esse hadith é daif. Diz que o Nabi Sallallahu fez azan e cama para Hussein ou Hassan, não é? Azan ao lado direito e cama ao lado esquerdo. Esse hadith é bátil. Reprovaram vários e vários alimos. Não se faz azana nem cama para a criança. Percebeu, né? Porque kullu mauludo yuladu ala al-fitra. Todo recém-nascido nasce como muçulmano. Fa'abawahu são os pais. Yuhawidara, que lhe fazem ser Yahudi, ou católico, ou qualquer coisa. Mas ele em si é muçulmano. A minha questão está um pouco desalinhada com o tema de hoje. Não precisa ser o tema de hoje. Muito bem. Não fica desalinhado, desde que foi ao dia. Sim. Eu queria saber, dar sadaqa a um não muçulmano, você ganha recompensa? Uma vez foi-lhe perguntado o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Ayyul a'mal ahabbu ila Allah? Qual é a ação que Allah mais ama? Nabi sallallahu disse: Anfa'uhum an-nasu lin-nas. Ser benéfico para com as pessoas. Tratar bem as pessoas. A quem, independentemente se é muçulmano ou não é muçulmano. Allah vai te pagar se você é muçulmano. Mas sempre a prioridade é muçulmano. Mas não quer dizer que você se dar no orfanato, nos lares, não é? Allah não vai te pagar. Allah vai te pagar desde que você que está a dar seja muçulmano. Allah vai pagar. Jazakallahu khair. Sim. Não pode fazer a salat atrás dele, mas pode rezar na mesma mesquita. Rezar atrás do mushrik, o seu salat não há de valer. Mas você ir lá fazer teu salat sozinho é válido. Agora, nessa ordem de ideia, é importante que mesmo alguém sabendo que naquela mesquita o imam é um mushrik. Não chega cedo, é na perspectiva que não será ele a dirigir o salat. E chega ele a dirigir o salat. E como uma forma de tapar a vergonha, pode ir atrás dele, depois para quem não sabe o salat. Pode sim. Se você está a ter vergonha, né? Mas está min Allah, tem que ter vergonha de Allah. Então você pode saber que esse salat aqui não valeu, eu vou criar meu. Depois das coisas acabarem, você faz teu. Eu quando vivia na minha terra, tinha um imam que era mushrik, meu vizinho. Quando entrasse eu até ficava fora a fazer miswak. Miswak. Não é? Depois dele terminar eu ia Allahu Akbar. Sim. Não se pode rezar atrás de alguém que faz tawizi, que escreve release, não se reza atrás dessa pessoa. Adivinho, não é só aquele que é adivinho. Aquele que escreve tawizi. Não podemos rezar atrás dele. Zakat anual. O zakat anual depende do seu ganho. Não é? Se o teu ganho chega a uma quantidade em que podes tirar 10% da tua riqueza, doar fi sabilillah e restar para se alimentar, então você tem que pagar o quê? Zakat. Está a perceber, né? Quem paga zakat é aquele que tem, não é um pobre. Agora,
Um professor que ganha 20 mil meticais ou 15 mil meticais, esse aí não está obrigado a pagar zakat. E atenção, há pessoa que diz, não, você não pode receber zakat. Zakat recebe-se consoante a ocasião. É provável que você, ano passado, tenha riqueza que possa pagar zakat, não é? Esse ano capotar, é proibido você receber zakat? Não. Então, o zakat depende da ocasião. Recebe aquele que não tem naquele momento. Está a perceber, né? Então, quanto às normas, às percentagens, isso é uma aula muito grande, mas é preciso, e depois há uma coisa, é uma obrigação muito desprezada, não é? É uma obrigação muito desprezada. Vocês sempre ouvem quando Allah diz wa aqimu salata, no fim diz wa atu zakat. Significa, são duas obrigações. Quando o Nabi Salama mandou Mu'adh bin Jabal para Yemen, disse innaka ta'ati qawmun min ahli al-kitab. Você vai ter com um povo adepto do livro, não é? Primeira coisa, chama eles para o Islã. Se eles aceitarem, não é? Então chama eles para fazerem salat. E depois disso aí, mande a eles pagarem o quê? O zakat. Está a perceber, não é? Então, o zakat anual para aquele que tem condições é obrigatório. Não é sunnah, não é não sei o quê. É obrigatório. Sim, a minha questão tem a ver com a situação nos falecimentos. Tem-se notado muitas das vezes quando há um funeral, ou seja, um falecimento de alguém que não é muçulmano, e conseguimos notar muitas senhoras muçulmanas a se dirigirem ao funeral daquele falecido ou daquela falecida. Que não é muçulmano. Que não é muçulmana, sim. Sabemos nós que as mulheres muçulmanas, elas estão vedadas de participar dos funerais. Mas elas usam em algum momento esta diferença de crenças como desculpa para poder participar no funeral de uma pessoa que não é muçulmana. E esse é um assunto que pouco tem se falado. Eu gostaria de saber, será que existe essa permissão da... Não há nenhuma permissão dessa. É um erro recorrente e consecutivo. Não é? Sim. É um erro recorrente e consecutivo. Não há permissividade das mulheres participarem no Dafan al-Mayit, no enterro do morto. Não é? Não é? Não há permissividade. Então, é algo proibido. Fazem porque é violação das normas, dos princípios do Sharia. Mas Allah subhanahu wa ta'ala não permitiu isso. A minha questão tem a ver com o salat. Cheguei atrasado, encontrei duas racas, primeiras já passaram no tempo do zuhur. Em questão das primeiras duas que encontrei, quando já passaram, ao completar aqueles dois rakatos, é obrigatório fazer também algumas suras depois de Surat al-Fatiha. Os dois que você perdeu? Sim. Primeiro os dois já perdi. Sim. Se acompanhado com Surat al-Fatiha e algumas suras. Sim. E depois daqueles dois eu, ao finalizar, sou obrigado também a acrescentar mais suras. Depois sim. Tem que recitar o Surat al-Fatiha com outro sura. Não é? O Surat al-Fatiha é farda. É obrigatório. O outro sura é sunnah. E sempre a sunnah é melhor. Mas há outros alimos que dizem não há tal necessidade de restar o outro sura. O Surat al-Fatiha basta. Tenho uma tia que certa vez quando eu conversei com ela numa conversa que nós tivemos duas pessoas, ela acabou me dizendo que quando fosse para Machamba, nas primeiras horas depois de fazer o Salat de Fajr, então pegava uma água e punha numa garrafa. Depois ela recitava a Surat, recitava a coisa Ayat Kursi e soprava aquela água. E pegava naquela mesma água, dirigia-se a Machamba. Quando chegasse lá a Machamba, naquela sementeira de amendoim, ela antes de começar a semear, mesmo que seja questão de milho, antes de começar a semear, primeiro pegava aquela água e molhava o produto, seja amendoim, seja assim como milho, e começava a semear. Então eu queria saber essa prática, é aceite ou não? O Ayat al-Kursi é remédio contra os jinnis.
e os feiticeiros. E o djinn não só ataca em casa. Em qualquer sítio pode atacar. Até o djinn rouba. Esse hadith que o djinn veio ensinar Ayatul Kursi é porque tinha de roubar dinheiro de zakat. Então foi pego. Pá, não sei, deixa-me lá te dar, não vou nada, deixa-me lá. Eu vou te ensinar uma coisa. Disse, ensino-te o quê? Restar sempre Ayatul Kursi quando vai dormir, porque Ayatul Kursi, quando você for a ver, nenhum feiticeiro ou coisa vai aproximar a ti. E quando o Sahaba informou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disse, ele é mentiroso, mas falou a verdade. Agora, se ela está a usar essa água como proteção do djinn, do shaitani, não impedir a reprodução daquilo, não vejo nenhum haram nisso. Falar ainda ali sobre rezar atrás do imã no shirkou. Da mesma ideia, vamos supor que a mesquita que está perto da sua casa tem lá, por exemplo, campa. Sim. Né? Sim. Então, neste caso, como é que você vai fazer? E tem mais outra questão. Sim. Qual é a melhor ação que a gente pode fazer para atingir o patamar dos Sahabas, se é que é possível? A primeira resposta, essa não é mesquita, é campa. La tusalli ila al-qubur. Não pode rezar diante do cemitério. Já deixa de ser mesquita. Eu falei de mesquita. Isso já não é mesquita, é campa. E não se reza numa campa. Procurar uma mesquita que não tem campa, rezar. Essa não é mesquita, é campa. Segundo, nunca vamos fazer ação que vamos apanhar ou soterrar os sahabas. Em nenhum momento. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando estava a dizer aos seus sahabas, chegará um tempo em que será difícil praticar no din. Al-amilu ala dinika qabid al-jamr. Praticar no din vai ser como levar um carvão de aceso e colocar na sua mão. Então, Nabi sallallahu disse, quem praticar uma ação nessa altura mesmo desse fitna, terá a recompensa de 50 rajula, 50 homens. Os sahabas perguntaram, minna ou minhum? 50 homens entre nós ou entre eles? Nabi Salama disse, bala 50 minkum, 50 homens entre vocês, sahabas. Isso significava dizer que, olha, era um valor que eles teriam, mas nunca vamos chegar ao nível dos sahabas. É impossível. Mas não se diz que não vai entrar no Jannah onde os sahabas entraram, né? Se você fazer a ibada que merece entrar no Jannah de Firdaus, também há de entrar. Tenho mais uma outra questão. Sim. É o caso uma senhora que é proveniente de uma família que não são muçulmanos. Então casei ela e converteu e ficamos a viver. Mas a tia reza numa igreja mais próxima da minha casa. Então, nos domingos, por exemplo, como amanhã, ela tem pedido por emprestado a cadeira da minha casa. Como é que fica a minha situação? Ela vem pedir por emprestado a cadeira e aproxima-se para a igreja para poder efetuar a oração dela. Depois devolve e vai para a casa dele. Man da'a ala dhalala. Quem chamar ou quem contribuir para um erro, uma maldade, cala alayhi wisri. Ele terá o pecado a usar o man tabi'ahu. E pecado daqueles todos que seguiram aquela ação. Se ele não consentiu, não é? Não é mushrik. Se não consentiu, estava inconsciente. A pessoa quando está inconsciente, Allah lhe perdoa tudo o que ele faz. Está a ver salat? 5 salat. Allah só perdoa 2 pessoas. Dois tipos de pessoa. O morto e o maluco. Só. Já morreu, meu irmão. Não tem como. Não reza mais. إذا مات الإنسان انقطع عمله. E o maluco?
Agora, mesmo você estar doente, enquanto ter consciência é obrigado você a rezar. Só quando perder a memória, né? Aí já é contado como maluco. Porque você já não pensa, não é? Não está a refletir. Mas se você desmaiou, tomou a consciência, aquele momento em que você toma a consciência, o salat para ti é obrigatório. Não é brincadeira salat. Os ulamás até escreveram salat no marido, salat de um doente. Regra de um doente fazer salat. Mas você só porque está a vender crédito, então está ocupado. Hã? Os clientes hoje vieram comprar lulas, epa, mano, não deu tempo. Muitos comerciantes gostam de fazer cadoá, não é? Ver a hora não pode fechar porque os clientes são demais. Seu cadoá não vale. O cadoá é permitido para aquele que não rezou por esquecimento, ou aquele que estava a dormir, não conseguiu despertar o real. Mas fora disso, não é permitido você fazer cadoá. Tenho mais uma questão a colocar. Sim. Nós temos muitos parentes que em algum momento dizem serem muçulmanos, né? Nós sabemos que todo muçulmano é aquele que faz 5 solá. Sim. E muitos de nós temos aqueles parentes que nem 5 solá fazem, mas insistem em dizer que são muçulmanos, e nós convivemos com essas pessoas nas nossas casas. E como é que tem que ser a nossa conduta para com estas pessoas no que diz respeito à saudação? Por exemplo, eu cheguei em casa e os meus parentes estão ali. Mas está bem, na escola você cumprimenta como? Assalamu alaikum. Não. Há perguntas às vezes complicadas, né? Que a pessoa pergunta a saber. Você vai cumprimentar Kafri como? Diz bom dia, boa tarde. Não é? Sim, eu estava a questionar mesmo que era para a questão de querer saber se não estaria a cometer uma falta de respeito para com os meus, digamos assim, meus pais, Não. parentes. Mesmo esses pais muçulmanos, às vezes dizem bom dia, esquecem salam. Mas enquanto salam é, você quando chega numa casa e diz Assalamu alaikum, o shaitão desaparece, foge. Mas agora dá uma boa noite. Versículo de Allah subhanahu wa ta'ala do Surah Al-Luqman dá-te a resposta. وَإِنْ جَاهَدَاكَ, se a tua mãe te ordena ou teu pai te ordena. Estamos a falar de um pai kafir, né? Ou mãe kafir. عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِهِ, em você associar parceiros a Allah, que você não tem nenhum conhecimento, Allah diz, فَلَا تُطِعْهُمَا, não pode obedecer, mas وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, tem que tratar os seus pais da melhor maneira. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ, Surat Al-Isra. Não pode dizer a palavra ai, xisa, poça, não pode fazer isso. Independentemente de ser muçulmana ou não muçulmana. Tem que respeitar da melhor maneira os seus pais. Nabi sallallahu alaihi wasallam não rezou assim. Nabi lia aya por aya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah diz no seu Hamadani Abdi, o meu servo louvou-me. Agora você conta, Alhamdulillah, vai dar espaço onde de Allah falar contigo. Está a conversar, é um diálogo. Agora você está a adiantar, Allah vai te responder como? Não é assim como Nabi rezava. Era aya por aya. Bara'atun min Allahi wa Rasuli. Aya por aya. Agora essa maneira de rezar, mesmo no Tarawih, esses Tarawihs dos bidatis, o jeito que eles rezam Allah disse, وَإِذَا قُرْأَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Mas eles nem você escuta nada. Uma vez fui rezar uma das mesquitas em Culibane. Tinha uns miudinhos ali em dia. Wallahi, nem ouvi, nem um aia. Não aia. Mas agora é tarawih ou é qualquer coisa.
Daqueles nossos irmãos, estou a adulterar o Dina. Mas pronto. Outra pergunta. As considerações? Alguém tem dúvida? Sim. Sim. Nabi é quando você recebe informação vindo da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul é Nabi, mas também é Rasul. É Rasul por quê? Porque ele foi enviado para demonstrar um certo povo. Então, o primeiro homem, o primeiro Nabi que foi enviado para demonstrar o povo foi Nabi Nuh, alayhi salatu wassalam. Então, vou dar exemplo. Adam é Nabi, mas não é Rasul. Só é enviado forma de como viver, usar, etc. no mundo. Momentos iniciais da vida no mundo, não é? Mas awal Rasul, porque dentre Adam e Nuh, os alimos dizem 20 carne. Passaram quantos séculos? Quanto? Como assim? E China também não sabem. Então vocês não... Vocês jovens, pá. Estão a envergonhar, pá. Então já respondi. Nuh era Nabi, não era Rasul. Aliás, Nuh era Rasul e era Nabi. Musa era Nabi e era Rasul. Khidr era Nabi, não era Rasul. Percebeu? Não resta dúvida que Khidr era Nabi. Sim. Vamos escutar aqui. Eu não vou fazer isso, já fiz. Eu sou musafir. Olha, eu termino hoje as minhas atividades cá no Cuba. Era para estar cá até amanhã depois de Duhur, mas não há condições. Condições não, porque é condições de alojamento. Recebi uma emergência na cidade de Climane. Tenho que ir tratar de outros assuntos de caráter particular e não poderei estar na hora de Duhur amanhã. Mas queria agradecer a todos os irmãos que estivemos juntos desde ontem, que cheguei até hoje. E agradecer ao calor que os irmãos me deram até hoje. E a equipe organizadora que esteve comigo. Só deixo no critério de Allah subhanahu wa ta'ala, pois Ele é quem recompensa os benfeitores. E mais vezes estou disponível para que, se me precisarem, eu estou disponível. E sempre mostrei a minha disponibilidade desde o primeiro dia. E peço a Allah subhanahu wa ta'ala que vos mantenha assim firmes. E aconselhar-vos que há muita tentação, há muito fitna. Não se apeguem a caminhos desviados. Uma vez, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu contava uma passagem, ou aliás, alguém contava uma passagem que, olha, na altura, quando depois da morte do profeta sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, existiram momentos de fitna, em que cada um fazia o que quer. Então, naquele momento de fitna, suponhamos que você está a seguir um caminho, e aquele caminho, pela estrada, surge uma escuridão. Você não vê a frente nem atrás. E está a surgir uma grande ventania. Outros foram do lado esquerdo, perderam-se. Outros foram do lado direito, perderam-se. Outros seguiram em frente e também perderam-se. Mas outros decidiram permanecer naquele mesmo sítio em pé, até aquela tempestade acabar. E começaram a caminhar. É claro que aqueles que permaneceram não vão se perder. Então permaneçam no caminho do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Se vocês permanecerem nesse caminho, nunca vocês vão se perder. Abbas, ou Abdullah ibn Abbas bin Abdul Muttalib, foi-lhe perguntado: você
é de Ali, é de Muawiyah. Abbas, ou Abdullah ibn Abbas disse: eu não sou de nenhum deles, eu sou de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, nós não somos. Eu, por exemplo, eu gosto de todos: Shafi, Malik, Ahmad bin Hanbal, né? Abu Hanifa, eu amo a todos. Mas naquela parte que Abu Hanifa errou, eu não sigo. Naquela parte que Shafi errou, eu não sigo. Porque eles também diziam: إذا أصحح الحديث فهو مذهبي. Se o hadith é autêntico, é o que eu sigo. Kullu mardud, toda palavra é rejeitada, illa kalamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, somente a palavra do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então você já de ouvir muita coisa por aí, muitos bayanates, shubhates, volanates, mas apeguem-se, tamassaku sunnah, apeguem-se ao sunnah. Nabi disse: taraktu fikum amrayni, deixo convosco duas coisas. Ma in tamassaktum bihima, se apegarem dessas duas coisas, nunca vão se desviar. Khudu anni manasikakum, levem de mim aquilo que é vossa prática. Então, não se enganem, não se percam, não se desviem, continuem a seguir o caminho, vão em frente, sigam o caminho de Allah e os sunnas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.